nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira, educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira, educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. A educadora, o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. No oferecimento Medical, programa Hora do Trabalhador 5h30. Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a Medical deixa sua vida mais azul. E para comemorar serão sorteados 45 prêmios entre os conveniados. Para participar é fácil. Você, cliente Medical, preencha o cadastro e concorra a prêmios. Acesse 45idadeazul.com.br. Para comemorar 45 anos, 45 prêmios. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa, o programa Hora do Trabalhador desta segunda-feira, 17/7/2017. Quanto 7? Nessa data de hoje, o programa está começando para Limeira, para toda a região, para todo o país, para o mundo que acompanha através dos aplicativos, nas redes sociais, a nossa página do programa Hora do Trabalhador. Se você entrar lá, você vai ver, tá? Que nós estamos com uma audiência realmente incrível, impressionante no melhor sentido da palavra. A gente tem visto aí o pessoal acompanhando mesmo, curtindo, compartilhando, comentando o nosso programa no Facebook. E a gente acompanha mais, né, no Facebook da página do programa. Mas nós temos também aí na página da Educadora e às segundas-feiras, como recebemos sempre aqui o pessoal do STIAL, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Limeira e Região, também na página do STIAL, às segundas-feiras, o nosso programa, o programa A Hora do Trabalhador. Nós vamos até 6 horas da tarde, o nosso programa de segunda a sexta entre 5h30 e 6 horas, aos sábados entre 11 da manhã e 12h30. Muito obrigado mais uma vez a você que nos acompanha. Hoje aqui o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação, Arthur Bueno de Camargo Júnior, conosco aqui para falarmos um pouco sobre política. Sim, é o momento mais importante talvez na história recente do país, né? E em que a política está na pauta, está na conversa, e a gente tem que acompanhar e a gente tem que saber o que está acontecendo. O Júnior vai nos ajudar aqui com alguns esclarecimentos e também com a sua leitura desse cenário, e vamos falar um pouco também, é claro, do trabalho aí do Sindicato da Alimentação. Júnior, obrigado pela sua presença, boa tarde. Boa tarde, Biagione, boa tarde a todos aí que nos ouvem e nos veem, né? Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui no programa.
Na semana passada, Júnior, semana conturbada para a política, né? Semana que nós tivemos aí, enfim, a reforma trabalhista passando, infelizmente, né? Seu pai acompanhou isso lá em Brasília, ele esteve aqui no sábado, nos falou aí da tristeza que foi ver aquela votação lá. Agora, qual é a sua leitura dessa reforma agora passando? Antes de começarmos o programa, a gente conversava aqui nos corredores da Educadora e eu falava, estou sentindo um certo desânimo geral da população. Como é que você está sentindo tudo isso, Júnior? Olha, Biagione, primeiro eu acho que são vários sentimentos que você tem, né, diante de todo um cenário, não só na questão da votação da reforma trabalhista, mas de tudo que está acontecendo com o país, né, principalmente com a classe política, né? Com a violência, né? A gente acompanhou o programa agora do Gomide aí, né? Violência atrás de violência, né? E vai aumentar. Se continuar, né, nessa toada aí, né? E agora, com relação especificamente na questão política e a questão da reforma trabalhista, são dois sentimentos, né? Primeiro, um sentimento de revolta, um primeiro momento de revolta e de tristeza, né? Que você sente, que é natural, porque você realmente, quando você elege, né, o político, né, os políticos, você elege com um intuito, achando de que eles vão realmente defender aquilo que é de seu interesse seu, né, seu eleitor, seu trabalhador, né, população. E, no entanto, não é isso que nós estamos vendo, né? Então, o primeiro sentimento que você tem é um pouco né, de revolta, de indignação, de tristeza, né, como você bem colocou. Mas também nós temos que fazer uma avaliação de tudo que foi feito, né? Eu acho que nós temos também que ter um sentimento de que nós fizemos aquilo que era possível dentro da questão da reforma trabalhista, Biagione. A classe trabalhadora e o movimento sindical, as centrais sindicais, têm que ter em mente e ter o pensamento de que que foi feito aquilo que foi possível, né? E dentro eu acho que o Arthur falou um pouco isso sábado aqui no programa, né? E dentro da disputa, do campo nosso, na disputa, eu acho que nós saímos vencedores, porque nós não fizemos o jogo, né, que o governo fez para aprovar a reforma trabalhista, né, que é o campo realmente da corrupção, na compra de votos, né. O governo Michel Temer jogou pesado para a aprovação da reforma trabalhista, como tem jogado pesado para se manter no governo, né. Ele tem realmente feito compra de votos, está claro isso, compra de votos, não só na reforma trabalhista, mas também para se manter aí na presidência, né? Então, eu acho que nós temos esse sentimento também, um sentimento, aquilo que eu disse, de revolta, tristeza, mas também um sentimento de que nós lutamos e fizemos. E muita coisa, Biagione, nós temos que tirar de proveito, né? Só um exemplo aqui local nosso, aqui em Limeira. Eu não me recordo, eu não lembro, e talvez isso realmente nunca tenha acontecido, a classe sindical, o movimento sindical aqui de Limeira se unir, não só dentro da União Sindical, mas se unir da forma como se uniram, né? No sentido de barrar a votação aí da reforma trabalhista. Quer dizer, nós promovemos aqui talvez a maior greve já realizada, segundo pessoas aí que passaram por outras situações aqui na cidade. Aquele movimento que nós fizemos no dia 28 de abril aqui, envolveu mais de 3 mil trabalhadores, né? Uma marcha, inclusive, da garagem lá da aviação da Limeirense até a praça, né? Até a prefeitura, depois da prefeitura até a praça, onde movimentou mais de 3 mil trabalhadores. E isso realmente foi inédito. Então, eu acho que algumas coisas serviram principalmente para unir o movimento sindical, unir os setores, né, do setor trabalhista e tudo mais. Agora, o que nós temos que realmente fazer é uma avaliação, né, os impactos dessa reforma, né? Hoje eu estava lendo uma entrevista do ministro do Trabalho dizendo que existe uma previsão de geração de 2 milhões de emprego nos próximos... Na cabeça dele, né? Nos próximos 2 anos, né? Eu, sinceramente, Biagione, primeiro, se fosse só 2 milhões, é muito pouco,
Sim, É o estamos preço com 15 milhões, né? Sim, é muito pouco, né, por aquilo que está sendo feito com os direitos dos trabalhadores, né? E segundo, eu não acredito nesses números. Não acredito porque eu já li e reli os tópicos da reforma, não tem ali garantia nenhuma de geração de emprego. Não consigo realmente enxergar como que você aprovando uma jornada de trabalho de até 12 horas diárias, você vai gerar emprego, você vai gerar desemprego. A empresa que roda aí 24 horas, né, você vai deixar de ter um turno praticamente, né? Então, tem setores já fazendo demissões, né, que as reformas, apesar de ter sido sancionadas pelo presidente, elas não estão ainda vigorando, né? Tem um prazo aí de 120 dias, né? Mas tem empresas já fazendo estudo de que forma que eles vão utilizar. E o gozado, e é aí que nós temos que analisar profundamente, que a análise que é feita pelo setor patronal não é de que forma isso vai gerar emprego, é a forma como que ele vai reduzir o gasto dele, onde ele vai poder agora, diante dessas mudanças, onde ele vai poder cortar, o que é que ele vai fazer, né? Então agora, o movimento sindical tem que fazer o seu dever de casa agora do outro lado também, né? Quando a gente fala em desânimo, né? Eu sinto alguns tipos de desânimo, né? Eu sinto um desânimo muitas vezes de algumas lideranças que falam assim ou pensam assim, acredito eu, né? Será que a gente não podia ter feito mais? Será que a gente não podia ter se envolvido mais? Será que a gente não podia ter conseguido mais? Será que a gente não podia ter alertado mais, né? Mas dentro do que você falou, principalmente aqui em Limeira, e eu recebo elogios hoje ainda em Americana, tive ali com algumas lideranças sindicais que falaram que Limeira é um exemplo, né? O jornalista Luciano Domiciano, ex-vice-prefeito de Nova Odessa, que estava lá, hoje faz assessoria de imprensa para sindicatos também, falou: Limeira é nosso exemplo, Limeira é nossa referência, né? Quando se fala em manifestação, por exemplo, na última greve geral, ele teve em Piracicaba, em Americana, não tinha um terço, não tinha um quarto de gente que tinha aqui em Limeira. Então eu acho que o STL, esse programa e tudo, tem feito o seu trabalho de mobilização. O outro desânimo que eu sinto é do próprio trabalhador que fala: não adianta fazer nada, eles vão lá em Brasília fazer o que eles querem mesmo, a gente tem que calar a boca e ficar aqui quieto. Isso não... Então, quer dizer, são duas faces de uma mesma moeda, né, Júnior? Mas assim, né, Biagione, enquanto nós tivermos esse sentimento que você acabou de falar e de que nós poderíamos ter feito mais, eu acho que ele é positivo, né? Porque motiva, você tira você um pouco do comodismo, né? Então é bom a gente ter esse sentimento também de que nós poderíamos ter feito mais e vamos fazer mais, né? E o trabalhador tem que também ter a consciência de que não é dessa forma de raciocínio, né? Olha, deixa o pessoal lá em Brasília, é eles que vão decidir, pronto, acabou. Mesmo porque o ano que vem tem eleições. Eu acho que é importante. Essa conscientização que nós temos que também começar a fazer junto aos trabalhadores. Eu sempre prego que o movimento sindical não pode ser um braço político. O sindicato não pode ser um braço político de partido nenhum. Mas ele tem a obrigação de orientar, de mostrar realmente qual é a linha de cada partido, de cada político, né? Então, não concordo com o envolvimento de uma entidade sindical dentro de um partido político. Mas eu acho que é importante a participação das entidades dentro da política, no sentido de conscientizar o trabalhador daquilo realmente. Nós temos que mostrar quem foram esses deputados, esses senadores que votaram pela reforma, que fosse aprovado, né? A reforma trabalhista, que na verdade foi um desmonte aí da nossa CLT, né? Um desmonte. Então nós temos que também fazer esse trabalho junto aos trabalhadores, né? Muito bem. Hoje nós tivemos um fato aí inusitado dentro da política. A gente sempre vem falando aqui, na sua categoria, tem a JBS, que é do grupo JEF, sim, que tem causado aí, né, problemas para o presidente Temer, inclusive. Uma delação aí com 1.890 nomes, né,
Que a hora que ela começar a ser deslindada, vai aparecer gente aí que deve estar até morta já, né? Mas hoje me parece que a Lava Jato e tudo acabou mirando a Rede Globo, né? Quando a gente fala aqui da grande mídia, de você obter as informações a respeito da política apenas através da mídia e tudo, é porque a mídia muitas vezes está relacionada com o poder, né, Júnior? E nesse sentido é importante o trabalhador ficar atento, ficar esperto, porque o que eles querem que a população saiba nem sempre é a verdade ou é o que a população deveria saber, né? É por isso que eu sempre digo, né, Biagione, que é importante a gente analisar os dois lados, né? Você escutar realmente, estudar, né? Eu não sou daqueles que criminalizam Rede Globo, Isto É, Veja, nada disso. Eu acho que são meios de comunicações importantes, né? Agora, cabe a cada um mesmo ter a sabedoria, ter a inteligência de buscar também outra versão, né? E aí você tirar e fazer as suas conclusões. No caso da Rede Globo também não é de se... Não podemos deixar de lado que ela tem realmente também batido firme, né, contra esse governo Temer, né? Tem mostrado e algumas mazelas desse governo aí. Agora, a questão você citou da JBS, o que nos preocupa muito, Biagione, é do desenrolar de tudo isso, né? Uma empresa, eu volto a dizer, a empresa ela não é corrupta, ela não é uma empresa realmente que é uma empresa que gera milhões e milhares de empregos, entendeu? E o que nós estamos aí realmente receiosos é que com o desenrolar de tudo isso, quem vai realmente pagar aí o pato, né? Novamente é o trabalhador. E pensando nisso, inclusive, nós propomos, a nossa confederação propôs junto ao Ministério do Trabalho, nós já até protocolamos um documento, já tivemos uma reunião com o Ministro do Trabalho, no sentido de se criar um comitê preventivo, né? Já imaginando o que é que pode acontecer aí com algumas unidades aí da JBS, porque, claro, você tem a imagem da empresa afetada, não só aqui nacionalmente, mas também fora do país, né? Você que acaba freando alguns investimentos. Então, são algumas preocupações que nós estamos tendo, onde nós estamos sugerindo a criação desse comitê formado por trabalhadores, empresários e também o governo federal, no sentido de evitar esse possível realmente fechamento de unidades e, consequentemente, demissões. Agora, uma coisa é certa, né, Júnior? Tanto a JBS como a Rede Globo, nesse caso de hoje, inclusive a partir de uma oitiva do ex-ministro Palocci, são devedoras do INSS. Sim. Né? Que se pagassem a dívida, já ia amortizar bastante. A JBS é a segunda maior devedora. Segunda maior. E aí muita massa falida também devedora, deixaram chegar num ponto que não dá mais para pagar. Se todo mundo pagasse, não precisava ter reforma da Previdência, né? Pois é, essa é a reforma que deveria existir, né? Primeiro você fazer uma auditoria nas contas da Previdência, cobrar aquelas empresas que realmente devem para a Previdência, né? Que são muitas, viu, Biagione? A JBS, que nós temos conhecimento, que é da categoria da alimentação, né? É a segunda maior devedora, né? Então, existem outras grandes empresas, prefeituras, né? Então, que deveriam ser cobradas antes de fazer qualquer reforma, né? Então, essa é a reforma. E ninguém é louco aqui, Biagione, tanto na reforma trabalhista também, e assim na previdenciária também. O movimento sindical ele não é contra que realmente você faça mudanças. Eu, por exemplo, eu quero uma reforma previdenciária onde vai garantir a minha aposentadoria, a sua aposentadoria, né, daqui a alguns anos. Mas não da forma como está sendo colocado por esse governo, que você vai aposentar para morrer depois, entendeu? Com nosso caso, né, com 75, 76 anos de idade, entendeu? Trabalhadores que estavam aí, ou que estão, né, prestes a aposentar, estavam pensando em aposentar, hoje mesmo atendi 2 casos lá no sindicato,
A orientação nossa, bicho, corre lá e dá entrada na sua aposentadoria. Por quê? Se a reforma ela fosse aprovada amanhã, da forma como está, ele teria que trabalhar mais 15 anos, cara. Puxa vida. Entendeu? Então, é uma situação complicada e a reforma trabalhista ela é a mais... E se preparem, né? O pessoal aí que está em casa nos escutando, nos vendo, se preparem. Eles tentaram fazer a reforma previdenciária primeiro e não conseguiram. Por quê? Porque o movimento sindical ele está ainda resistindo à reforma previdenciária. E aí o que o governo fez? Isso tem que ficar claro para todo mundo, né? Isso tem que ficar claro. O governo inverteu. Olha, em vez de nós fazermos a reforma previdenciária, vamos fazer a reforma trabalhista. Primeiro, nós enfraquecemos a única resistência que nós estamos tendo perante a reforma previdenciária, que é o movimento sindical. Entendeu? Então, se prepare. Inclusive, tem um comercial já rodando aí na TV, nas rádios, tá? Dizendo que as reformas continuarão e a reforma previdenciária, ela é necessária sim. Né? Então, o governo dizendo isso, não sou eu que estou dizendo. Então, a população, o povo brasileiro tem que ficar muito atento, muito atento. Queremos uma reforma justa. Primeiro cobrando, inclusive, dos devedores aí, em clube de futebol e tudo mais, né? Pois é, esse pessoal que deve muito dinheiro. Agora, Júnior, e no dia a dia do sindicato de trabalhadores, atende trabalhadores, conversa com trabalhadores, está na porta das empresas, está falando com trabalhadores. O que vocês estão sentindo e como está sentar na mesa, como é que está sendo sentar na mesa para as negociações nesse momento? Olha, Biagione, nós temos atendido vários trabalhadores lá, e eu acho que o importante disso também, que está despertando um outro lado, um lado da classe trabalhadora, que até então não havia muito questionamento, que é o trabalhador correndo atrás do que é direito dele, entendeu? Olha, escuta, isso aqui vai mudar, como que vai ficar? Então nós estamos sentindo, claro que quando ele procura a entidade para saber... para tirar essas dúvidas, ele ouve aquilo e deixa assustado, né? Então ele fica um pouco assustado. Enfim, é o que vai se prevalecer aí a partir de novembro, né? Mas assim, esse é um lado que está despertando aí junto aos trabalhadores. Agora, eu acho também, Biagione, o que vai fazer é o movimento sindical também refletir um pouco as suas ações. Até então, o movimento sindical ele tem trabalhado somente para o trabalhador empregado. Para o trabalhador empregado, e essa é uma análise que nós estamos fazendo. E eu acho que o movimento sindical tem que extrapolar isso. Tem que trabalhar também com o trabalhador desempregado. Principalmente, talvez. Você sabe que nós tivemos um encontro internacional na semana passada, na semana da votação da reforma trabalhista, e nós tínhamos alguns argentinos lá, e o grande questionamento deles é o seguinte: o Brasil tem 14 milhões de desempregados. O que acontece que esses 14 milhões de desempregados não estão na rua? O que acontece? É uma boa protestando, né? E aí é uma análise que eu faço que talvez esteja a falha nossa. Esse pessoal está discriminado. Ele não está discriminado só pelas empresas que o demitiram, ele está discriminado também pelo movimento sindical, pelas entidades sindicais. É uma boa abordagem. Entendeu? Então, eu acho que essa é o raciocínio que nós temos que começar a fazer. Não basta você criar no seu sindicato um banco de currículos de trabalhadores desempregados. Você tem que chamar esses trabalhadores desempregados e saber quais são as necessidades deles e saber realmente ter uma luta unitária desses trabalhadores que estão desempregados, né? Então, talvez esse é o raciocínio também que eu faço, que eu acho que mais cedo ou mais tarde o movimento sindical vai ter que começar a rever essas ações aí, né? Muito bem, é o movimento sindical fazendo uma autorreflexão, né? O movimento sindical fazendo essa análise, né, interna também, porque realmente tem que se lutar por esse povo desempregado, né? Porque não vemos mecanismos de absorção desses trabalhadores, né, Júnior? A verdade é essa. Você vê quando o ministro diz que está lutando para abrir 2 milhões de empregos nos próximos anos, e você tem 15 milhões, quer dizer, a conta não vai fechar. Não vai fechar, você vai continuar. E outra, esses 2 milhões de empregos, né, Biagione, o grande questionamento que nós temos que começar a fazer também, que empregos são esses?
Qual a qualidade desses empregos? É o emprego, é o trabalho intermitente, onde possibilita, aonde o trabalhador poderá receber até um salário inferior a um salário mínimo. É esse o emprego? Não é esse o emprego que nós queremos. Nós queremos um emprego com qualidade, onde o camarada ele consiga realmente levar o sustento para dentro da tua casa, consiga ter um plano médico para sua família. É esse o emprego que nós defendemos, né? Você perguntou também, o Biagione, com relação ao relacionamento, às negociações com as empresas. Nós já enviamos um ofício para as confederações patronais e para a federação patronal aqui de São Paulo, que é a Fiesp, alertando ela de que esta reforma trabalhista, se ela for adotada pelas empresas com o intuito de demitir trabalhadores ou para reduzir salário de trabalhadores, vai trazer sérios conflitos. Porque, como eu disse, a batalha nós perdemos no campo político. No campo político, né? Porque no campo político o jogo é sujo. O jogo é muito sujo. Agora nós vamos fazer a disputa no campo nosso, que é o campo do chão de fábrica, que é o campo da porta das empresas, que é o campo da mesa de negociação. Entendeu? Então, que as empresas não vejam essa reforma, que até agora eu não tenho visto outra linha a não ser essa, infelizmente, que as empresas não vejam essa reforma como uma forma de demitir trabalhadores, para contratar outros terceirizados, reduzindo o salário, reduzindo direitos. Porque aí nós estamos arriscados aqui nesse país transformar num caos, porque nesse campo nós sabemos jogar. Pois é, no sábado nós tivemos aqui, junto com o seu pai, Arthur Bueno de Camargo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, o Rangel, Ademar Rangel, né? Um grande nome do sindicalismo. Presidente da Federação da Construção. Presidente da Federação da Construção Civil também, aqui do sindicato do Sindicom. E ele falou isso também, viu, Júnior? Ele falou, olha, se ficar do jeito que está e as empresas começarem a recrudescer, a falar que é do jeito que está na reforma, que agora mudou a lei, vocês vão ter que fazer o que eu quero, o patrão falando isso, os sindicatos vão ter que tomar uma linha mais dura, né? Não, sem dúvida. Inclusive, e aí não é só no campo da empresa, no campo quando eu falo chão de fábrica, lá dentro da fábrica, né, na porta da empresa, das assembleias, não. É no campo judicial também. Essa reforma trabalhista, ela traz uma insegurança jurídica enorme para as empresas, enorme. Só a OIT, dentro da reforma trabalhista, ela apontou, se não me engano, 3 ou 4 pontos aonde viola convenções e acordos internacionais, né? Então, você imagina uma empresa que exporta realmente produtos aí para fora, peças, alguma coisa assim, desse tipo. Uma empresa, né, dessa sendo denunciada por violar convenções da Organização Internacional do Trabalho. Então, isso é muito pesado. Muito pesado. Então, a disputa ela não se dará só dentro da fábrica ou na porta das fábricas, se as empresas realmente quiserem implantar esta reforma, essa mudança trabalhista com o intuito de reduzir direito. Ela se dará também no campo judicial. E é ruim. O judicial ele é ruim para as empresas e é ruim também para nós, o movimento sindical, porque você acaba realmente, em alguns casos, infelizmente, chega até a fechar a empresa. Pois é. Porque aí a multa é grande, né? E também a enxurrada de ações que essa reforma trabalhista vai gerar, né? Porque você imagina os entendimentos que os mais diversos juízes vão poder ter a respeito dos casos específicos. A própria ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados, né? Junto com a OAB, já estão sentando, né? E tirando uma linha, porque são outras instituições que também apontam uma série de irregularidades dentro da Constituição, que viola a nossa Constituição, Biagione, e também viola mais artigos. A ANAMATRA vai até mais além, ela fala que a reforma toda viola convenções da OIT. Pois né? Tem aí mudanças que estão nessa reforma, que estão desagradando, inclusive, ou estão indo contra, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, né? No que diz respeito, por exemplo, a grávidas gestantes trabalhando em locais de alta periculosidade. E essa questão, e é bom a gente também esclarecer isso, que muita gente pode ter visto ou ouvido falar,
de que agora o presidente da República trabalha com a possibilidade de editar algumas medidas provisórias, vetando alguns artigos da reforma ou alterando a reforma. A reforma é tão ruim, o próprio governo assume que é ruim, que ele fala até em editar algumas medidas provisórias para não transformar o monstro em tão ruim assim, entendeu? E agora nós não podemos cair nessa história não, porque é um governo que a gente não sabe se amanhã ele continua no poder ou não, né? E nós não sabemos se realmente... o governo, quando aprovou a lei da terceirização, ele veio com esse discurso de que ele editaria medidas provisórias, né? Na terceirização, e não fez até hoje. Então, não vamos... A questão da mulher grávida, ele está dizendo que vai vetar, até agora nada. Que é o trabalho, essa reforma trabalhista, ela não assassina só o trabalhador dentro da fábrica, assassina também a criança, né, que a mãe está carregando, né? Então, a questão da lactante, né, para amamentação e tudo mais. Então, ela é muito dura, ela eu diria que desumana, né? Pois é. Bom, nós estamos aqui de segunda a sexta trazendo essa análise, falando sobre a política, falando sobre o trabalho que os sindicatos fazem. Nesse momento, aí o fim do imposto sindical, que está todo mundo, acabou o imposto sindical, agora os sindicalistas vão ter que trabalhar. Isso aí vai gerar mais desemprego ainda, porque os sindicatos, as confederações, as federações vão acabar dispensando pessoas, porque vão ter menos receita, né, Júnior? Tem sindicato que tem mais, não é o nosso caso, mas tem sindicato que tem mais empregados do que muitas empresas por aí. Muitas empresas que eles representam. Então, quem comemora, a hora que vocês precisarem do sindicato, eu quero ver. E a contribuição? Só você pode falar antes da contribuição, desculpa. Mas a contribuição é um artigo dentro das mais de 100 que existem dentro da reforma trabalhista. E eu não tenho problema nenhum de falar aqui. Se a contribuição sindical acabasse e não mexesse mais em nada, a gente não estaria aqui metendo o pau. Esse é o primeiro ponto, entendeu? Então, não caio nessa lorota, o movimento sindical está contra por conta da contribuição sindical. Esquece. Não é isso mesmo, porque a contribuição sindical, que é arrecadada, só 60% vem para os sindicatos. O restante é dividido confederação, federação, centrais, inclusive o governo pega uma parte. Então, chega a ser até insignificante para os sindicatos, tá? Isso tem que ficar bem claro. Tem que deixar bem claro e tem que falar para você que esse é o programa onde você ouve esse tipo de coisa, para você fazer essa análise, para você conversar na sua empresa, para você conversar no boteco, para você conversar na família, no almoço de domingo, e falar, gente, peraí, será que é melhor ter sindicato? É pior ter sindicato? O trabalho que o sindicato faz, como é que é? Bom ou ruim? Quem vai nos defender? Não é o Chapolin Colorado, é o sindicato, tá certo? Júnior, 6 horas, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Até a próxima, meu caro. Eu que agradeço, Biagione. Só aproveitando a oportunidade, quarta-feira nós temos uma reunião com a usina Iracema. A gente espera fechar o acordo na quarta-feira e provavelmente quinta ou sexta nós estamos aí na porta da empresa, na usina Iracema, falando com os trabalhadores, tá? Muito bom. Estamos indo embora, vem aí então a Ave Maria, depois tem o painel esportivo aqui na Educadora, amanhã, 5h30, estamos de volta com uma nova edição do programa A Hora do Trabalhador. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. Tchau. Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a Medical deixa sua vida mais azul. E para comemorar serão sorteados 45 prêmios entre os conveniados. Para participar é fácil. Você, cliente Medical, preencha o cadastro e concorra a prêmios. Acesse 45idadeazul.com.br. Para comemorar 45 anos, 45 prêmios.